Toda orientação verdadeira e todo conhecimento verdadeiro vem daquela fonte, a presença. Então, guia você e você não precisa na jornada espiritual de algumas pessoas. Por exemplo, certas substâncias que você mencionou, à base de plantas que você tomou em sua jornada espiritual. Se for feito respeitosamente, com reverência, então isso pode ser uma coisa útil, temporariamente. Mas em última análise, você tem que transcender tanto isso e ir diretamente. Mas isso pode te ajudar a mostrar às pessoas o que é possível e trazer um pouco de espaço em suas mentes e colocá-los temporariamente em contato com uma dimensão mais profunda. Mas, em última análise, isso também é algo a ser transcendido. E não é certo para todos se você é atraído por isso. Então é certo para você se você se apegar demais a isso, não é mais certo. Se é algo que você usa em sua jornada, tudo bem, então você transcende. Isso e a presença se tornam seu guia. Você não precisa mais de nenhum guia externo. Você apenas vai diretamente à presença. Porque qualquer guia que você vá, e que novamente está conectado à pergunta anterior, qualquer guia que você vá para onde eles obtêm, se o conhecimento ou a sabedoria que eles transmitem a você, de onde eles obtêm, é porque eles são mais conhecedores ou estão profundamente conectados à consciência única do que você, portanto, em última análise, toda orientação verdadeira e todo conhecimento verdadeiro vem daquela fonte. E é essa emanação da fonte de toda a vida. A própria consciência é uma emanação de uma fonte de vida que é transcendente, que não existe no espaço ou no tempo, como o Sol. O Sol emana luz. E ela ainda está conectada ao Sol. Se o Sol, a luz, é de alguma forma, ainda faz parte do Sol. A consciência emana da única fonte transcendente de toda a vida, que não tem localização no espaço ou no tempo. É transcendente. Se Deus significa alguma coisa, então é isso que Deus quer dizer. É uma fonte transcendente de toda a vida, que brilha nesse mundo, nessa dimensão, como consciência. Então a consciência em você é um raio, vindo da fonte, por assim dizer. Então a consciência que você pode sentir em si mesmo emana de Deus. Está usando palavras com muita frequência, certo? Deus emana da fonte de toda a vida. Como o sol, a luz emana do sol. E é por isso que em algumas tradições as pessoas falam da realização de Deus. Em algumas tradições até dizem coisas como quando se conectam com um olhar profundo, e fazem declarações, como os místicos do sufismo, por exemplo. Eles fazem declarações como quando tem essa conexão de que eu sou Deus, por meio da sua dança. E assim por diante, enquanto dançam, não necessariamente porque já perceberam, mas podem dançar para desligar suas mentes e isso às vezes funciona. Eles dizem que eu sou Deus. Claro, isso não é recebido favoravelmente pelos outros e geralmente você recebe pedras se disser que é Deus.
particularmente no Islã, mas o cristianismo costumava ser o caso se você dissesse eu sou Deus, quero dizer, você não sobreviveria por muito tempo na Idade Média. E não é verdade que você é um Deus. Sim, claro que você é uma parte inseparável. Nesse sentido claro, você é Deus. Mas da mesma forma que uma boa matriz de luz solar diz que eu sou o Sol, sim e não. Claro, é uma emanação do Sol. Mas comparado para o raio de Sol, o Sol é inconcebivelmente vasto. Você corta e então Deus ou a fonte, você não pode falar de você. Não há nenhuma declaração que possa fazer de Deus, porque transcende tudo, transcende todas as polaridades. Então você não pode realmente dizer nada sobre isso, mas você pode sentir sua emanação em você como você. E nesse sentido, você é parte de Deus, o divino. Você é a consciência que emana da fonte. A consciência realmente una é essa, e é a realização. E você o faz depois, enquanto você não precisa de um nada como intermediário, para ir diretamente lá, de modo que, novamente, você está muito conectado à questão anterior, seja um guia espiritual ou substâncias à base de plantas, ou o que quer que seja. O bebê. Para isso, na jornada espiritual de uma pessoa, em última análise, você transcende isso e encontra essa conexão profunda dentro de você com a fonte. Então isso se torna seu guia e essa é a inteligência incondicionada. A liberação. E a liberação não é a liberação da pessoa. É a libertação da pessoa. Porque a pessoa era uma percepção errônea de quem você é. Uma identidade afetuosa. A percepção errônea de quem você é. O universo, esta é a nossa dimensão aqui. O universo quer se tornar consciente. A consciência do universo cresce, se expande, então gradualmente você poderia dizer que a luz da fonte gradualmente entra nessa dimensão. Mas ainda há um crescimento da consciência em todo o universo. E tenho certeza que é em milhões de planetas, bilhões de planetas. A consciência está crescendo em diferentes formas, encarnando então a consciência, a coisa mais incrível sobre o universo. Não é o fato de que existem bilhões de estrelas e somente em nossa galáxia há bilhões de galáxias. Cada galáxia é um mundo inteiro, consistindo de bilhões de estrelas. E é completamente inconcebível os vastos espaços entre eles. Completamente inconcebíveis para a mente humana. Você sabe a velocidade de luz em quilômetros? São 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, então a luz refletida da Lua leva cerca de 1 segundo para chegar até nós. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar daqui até o centro da nossa galáxia. Se bem me lembro, onde há um buraco negro. De onde estamos até o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, a luz leva cerca de 30 mil anos. Isso é apenas em nossa galáxia. Acredito que a próxima galáxia vizinha tenha cerca de
2 milhões de anos-luz ou algo assim. É improvável que viajemos para lá, em um corpo físico ou em um futuro próximo. Mas há algo ainda mais misterioso do que isso. É mais milagroso do que o maior mistério. E não é a vastidão de tudo isso ou a multiplicidade de sistemas estelares. Mas o maior milagre é algo que o universo é consciente. O universo é consciente. Por quê? Como sei disso? Eu sei disso porque eu sou consciente. Você sabe disso porque você é consciente. Você é o universo. Você é uma parte inseparável do universo. Você é uma expressão da consciência do universo. A consciência que não é nossas vidas fisicamente, as manifestações físicas que surgem tornaram-se cada vez mais complexas, as formas de vida que surgem, mas há uma consciência por baixo de tudo que se expressa e que você é a consciência do universo. E esse é um mistério incrível, o maior mistério do universo é que ele é consciente, porque você está consciente de que é assim, que você sabe e você não pode argumentar com isso, porque você não pode argumentar e tudo pode ser uma ilusão. Mas o que eu tenho certeza absoluta, e além de qualquer dúvida, é que você está consciente. Obviamente, porque você está aqui e está percebendo o que você pode estar sonhando, talvez. Talvez você esteja sonhando com esta sala e esse homem sentado em uma cadeira. Isso é possível, mas ainda assim há uma consciência. Caso contrário, o sonho não apareceria. Ele apareceria no espaço dessa consciência. Então a única coisa que está além de qualquer dúvida em você é que você está consciente. E mesmo isso não é expresso de forma absolutamente correta. Porque quando eu uso a linguagem, a dualidade se insinua. Se você disser, se eu diga que você está consciente, isso já cria uma dualidade em você. E você está consciente. Como se a consciência fosse um atributo de quem você é. Mas, para ser mais preciso, você é a consciência. A essência de quem você é a consciência. E isso está fora de dúvida. Agora, a consciência é invisível. Mesmo a manifestação mental da consciência como um pensamento é invisível. Na verdade, você é quase completamente invisível. Você, como ser humano, o que você vê é apenas a superfície, a aparência do corpo físico. E cada pensamento existe, mesmo o pensamento que é uma manifestação da consciência existe, em um reino invisível. Você pode abrir o cirurgião, pode abrir seu cérebro, mas eu espero que você não abra. Ele pode abrir seu cérebro e procurar um pensamento, uma memória. Seu cérebro é onde você tem inúmeras memórias. Você volta para sua infância, vê o professor que você teve com 10 anos de idade, ou que você gostou ou que não gostou, e você está lá a ver o professor sentado na sala de aula. E aí você está indo para casa e você está chegando, abrindo a porta da frente, você tem uns 10 anos e você está entrando na sala agora. Quando eu digo isso agora, a sua memória pode ir lá. E na verdade, sim, você se lembra de muitos detalhes que você nem sabia.
Mas onde o que é essa memória? Onde ela foi armazenada? Onde havia átomos e moléculas que continham a imagem da sua sala de estar, do seu professor que você tinha com 10 anos. Kenneth poderia, um cirurgião que já encontrou a memória da sala de estar em sua cabeça quando você tinha 10 anos, mas era um microscópio poderoso. Existe aquele pensamento e existe aquele que não sabemos o que é um pensamento. Não sabemos como ele vive em você. E os cientistas dizem que tudo é matéria. Toda a consciência é um subproduto da matéria. É um subproduto da química, do cérebro. E, no entanto, quando a boa química do cérebro, que não consegue encontrar um único pensamento, muito menos a memória do seu professor, sangra 1 milhão de outras memórias, como elas vivem em você? Como átomos e moléculas, ou como substâncias químicas em um tipo de sopa no cérebro? É tudo invisível, não existe. No reino material, embora haja uma conexão entre a consciência e o cérebro físico, há uma conexão, mas é uma conexão da mesma forma que há uma conexão entre um receptor de rádio e a música que toca, ou a televisão. E por isso é um meio através do qual a consciência pode se expressar nesse mundo, mas não é produzida pela matéria. Ela não produz a consciência. O reino da consciência é muito mais vasto do que aquilo que o pensamento é capaz de abranger. Quando você deixa de acreditar em tudo o que pensa, você sai do pensamento e vê claramente que quem está pensando não é quem você é essencialmente. A mente funciona com voracidade e por isso está sempre querendo mais. Quando você se identifica com a sua mente, fica facilmente entediado e ansioso. O tédio demonstra que a mente deseja avidamente mais estímulo, mais o que pensar, e que essa fome não está sendo saciada. Quando você fica entediado, pode querer satisfazer a fome da mente lendo uma revista, dando um telefonema, assistindo à TV ou navegando na internet, fazendo compras. Ou, o que é bem mais comum, transferindo a sensação mental de carência e sua necessidade de quero mais para o corpo e se satisfazendo temporariamente comendo mais. A alternativa é aceitar o tédio e a ansiedade e observar como é sentir-se entediado e ansioso. À medida que você se dá conta dessa sensação, surge de repente um espaço e uma calma em volta dela. Primeiro é um pequeno espaço interno, mas à medida que esse espaço aumenta, o tédio começa a diminuir de intensidade e de significado. Dessa forma, até o tédio pode ensinar quem você é e quem não é. Você descobre que não é uma pessoa entediada. O tédio é simplesmente um movimento de energia condicionada dentro de você. Da mesma forma, você não é uma pessoa irritada, rancorosa, triste ou medrosa. O tédio, a raiva, a tristeza e o medo não são seus, não fazem parte da sua pessoa. Eles são estados da mente humana e por isso vão e voltam. Nada daquilo que vai e volta é você. Estou entediado. Quem sabe disso? Estou irritado, triste e com medo. Quem sabe disso? Você é a pessoa que sabe disso. Você não é seus sentimentos.
A maioria dos relacionamentos humanos se restringe à troca de palavras. O reino do pensamento. É fundamental trazer um pouco de silêncio e calma, sobretudo aos seus relacionamentos íntimos. Nenhum relacionamento pode existir sem a sensação de espaço que vem com o silêncio e a calma. Meditar ou passar um tempo juntos, em silêncio, na natureza, por exemplo. Se as duas pessoas forem caminhar, ou mesmo se ficarem sentadas, uma ao lado da outra, no carro ou em casa, elas irão se sentir bem por estarem juntas, em silêncio e na calma. Nem o silêncio, nem a calma precisam ser criados. Eles já estão presentes, embora perturbados e obscurecidos pelo barulho da mente. Basta abrir-se para eles. Se falta um espaço de silêncio e calma, o relacionamento será dominado pela mente e correrá o risco de ser invadido por problemas e conflitos. Se há silêncio e calma, eles se tornam capazes de dominar qualquer coisa. Não é preciso ser cristão para entender a profunda verdade universal contida de forma simbólica na imagem da cruz. A cruz é um instrumento de tortura. Ela simboliza um dos maiores sofrimentos, limitações e desampares que um ser humano pode experimentar. Então, de repente, esse ser humano se entrega, aceita sofrer conscientemente. É o que traduzem as palavras de Cristo na cruz. Faça-se em mim segundo a tua vontade e não a minha. Nesse momento, a cruz, um instrumento de tortura, mostra sua face oculta. Ela é também um símbolo sagrado, um símbolo do divino. Ao se entregar, aquilo que parecia negar a existência de qualquer dimensão transcendental, torna-se uma abertura para esta dimensão. Há um grande silêncio envolvendo toda a natureza no abraço. Esse silêncio também envolve você. Só quando mantém a calma e o silêncio em seu interior é que você pode alcançar a região de calma e silêncio em que vivem as pedras, as plantas e os animais. Só quando o barulho de sua mente silencia, você se torna capaz de ligar-se à natureza num nível profundo e ultrapassar a sensação de separação causada pelo excesso de pensamento. Pensar é um estágio da evolução da vida. A natureza existe numa calma inocente que antecede o surgimento do pensar. A árvore, a flor, o pássaro e a pedra não têm noção de sua beleza e de seu caráter sagrado. Quando os seres humanos conquistam a calma, eles vão além do pensamento. Na calma e no silêncio, há uma dimensão adicional de conhecimento e de percepção que fica além do pensamento. A natureza pode levar você à calma interior. É um presente dela. Quando você sente a calma da natureza e participa dela, essa calma fica permeada e enriquecida pela sua atenção. Esse é o seu presente para a natureza. Através de você, a natureza toma consciência de si mesma. A natureza, tal como é, esperou milhões de anos por você. Como é a sua relação com o mundo dos objetos, com as inúmeras coisas que o cercam e que você usa diariamente? A cadeira onde você senta, o carro que dirige, a xícara onde toma o seu café. Como é que você os vê e sente? Eles são apenas um meio para atingir alguma coisa? Ou de vez em quando você reconhece a existência deles, o ser deles, e lhes dá atenção, mesmo que por um pouco de tempo? Quando você se apega aos objetos, quando você os usa para valorizar-se ante os outros e aos seus próprios olhos, a preocupação com os objetos pode dominar toda a sua vida.
Quando se identifica com as coisas, você não as aprecia pelo que são, pois está se vendo nelas. Quando você aprecia um objeto pelo que ele é, quando toma conhecimento da existência dele, sem fazer qualquer projeção mental, você se sente grato por ele existir. Pode também sentir que ele não é um objeto inanimado, apesar de parecer assim para nossos 5 sentidos. Os cientistas comprovam que, a nível molecular, cada objeto é um campo de energia pulsante. Se você desenvolve uma apreciação pelo reino das coisas, desprendida do ego, o mundo à sua volta adquire vida de uma forma que você não é capaz sequer de imaginar com a mente. Para recobrar os seus sentidos, você tem que tirar alguma atenção desse fluxo de pensamento. Muito disso é inútil de qualquer maneira. Você tem que tirar um pouco da atenção do fluxo. Você não pode ser totalmente absorvido em sua mente, pois muitas coisas estão ao longo do dia. Elas passam o dia como se estivessem dormindo. Eles estão tão absortos em suas mentes, o que significa que eles não estão presentes. E eles passam por isso. E quando você olha para eles, você pode ver que eles não estão lá. Eles podem ver um contorno vago de você, ou quando falam com você, eles falam através da tela deles, o que eles pensam de você na mente. Então, sim, para voltar aos seus sentidos, você tem que desviar a atenção de pensar. Então, você se torna mais consciente do seu entorno visual, auditivo. Você pode respirar, o cheiro pode estar no ar, ou sinta a brisa em sua pele. Mas os sentidos predominantes, ouvindo e vendo, isso já o tira da armadilha de sua mente. E então, há um momento, o agora. Quando você está ciente de seu entorno, ou sozinho, às vezes a única coisa como uma flor à mesa, sua mão, ou é a totalidade de seus arredores, a qualquer momento. Você está ciente de seus arredores e você pode perceber, quando chegar a você nos seus sentidos, que há uma interrupção momentânea do ruído mental. O que significa pensar que há uma interrupção momentânea pode ser apenas por alguns segundos. No início, por um momento, você está ciente de que está percebendo o seu caminho, mas não está pensando, não está rotulando suas percepções. Essa é uma maneira de uma mudança incrível na consciência. Outra maneira de colocar isso é você ficar quieto. O melhor é a percepção que acontece contra o pano de fundo da quietude. É uma bela maneira de perceber as coisas. Há um fundo, sim, e aquela quietude. Essa amplidão não é a imobilidade que você encontra quando se cansa e se aproxima do sono. E então você está meio adormecido, mas está cansado demais para pensar mais. Isso pode ser um belo momento em que você está meio adormecido e é muito bom. Você está indo agora para o sono e é tão bom, e você não consegue mais se lembrar dos seus problemas, não consegue pensar em você. Você não lembra mais de nada e tem um momento de delícia. E aí você vai dormir. Mas não é isso. Claro que você vai dormir. Nem é o que você encontra quando toma uns tragos. Eu estou apenas demonstrando para você. Você está infeliz e sua mente é a tortura. Então espere alguns momentos. Talvez você se sinta um pouco melhor,
porque provavelmente a sua mente desacelera um pouco e gradualmente é ótimo, não é? Você não está mais pensando tanto. Não é tão bom? Então, por um tempo, você se livra da tortura diária de sua mente com coisas inúteis. Dessa forma, o que acabei de descrever, indo dormir, tomando álcool ou alguma outra substância. Não que eu disse que algo é ruim. Eu não condeno totalmente nada. Eu adoro uma taça de vinho ou duas ocasionalmente. É bom, mas não para se dessensibilizar. Você vai acabar caindo abaixo do pensamento. Quando você vai dormir, você cai abaixo do pensamento. Quando tira o excesso de álcool, você começa a cair abaixo do pensamento. Mas aqui está a prática de ser capaz de vir e ouvir os seus sentidos. Olhar ao redor para ouvir os sentidos, para sentir. Talvez para estar ciente de sua respiração. Talvez para estar ciente da vitalidade em seu corpo. Cada célula está viva, mas sua atenção nunca está lá. Porque você vive na parte superior do prédio, construído do seu corpo. Você vive sob o telhado, sem saber o que está acontecendo no resto do prédio. Você pode sentir o corpo ao mesmo tempo. Então, tudo faz parte de se tornar presente. Você olha ao redor e há uma quietude surgindo, que não é aquela quietude abaixo do pensamento. É uma quietude que está acima do pensamento, que é o despertar espiritual, para encontrar em si mesmo, agora mesmo. Não estou falando apenas disso agora. Encontre em você a possibilidade de acessar aquela dimensão onde por breves momentos, inicialmente, você está livre de pensar, mas totalmente consciente. Isso é delicioso. E no começo pode não durar muito, mas isso não importa. Você pode descobrir que, mesmo sem praticar conscientemente como uma prática espiritual, você pode descobrir que também pode acontecer espontaneamente em sua vida. Por exemplo, durante certas atividades que exigem a sua presença total. Porque essas atividades têm um certo elemento de perigo nelas, como escalar ou uma corrida, dirigindo um carro de corrida, ou surfando, provavelmente esquiando ladeira abaixo. Todos esses tipos de coisas requerem sua presença completa. Então, essas coisas param a mente. E você está totalmente lá. O desejo de ter um relacionamento amoroso é universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o dito amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana, em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado.
enquanto ela for inconscientemente vista como meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem um oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte.
a presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. O universo quer e cria expansão. Mas por que, tantas vezes, parece colocar obstáculos no meio do caminho da expansão? As coisas dão errado, situações difíceis, pessoas difíceis, perda, confusão. Por que algumas pessoas experimentam a vida como uma maldita coisa após a outra e sempre há coisas erradas? Por que a vida não me deixa em paz? Por que a expansão parece ser bloqueada com tanta frequência, se o universo quer a expansão? Que ele faz, ele quer expandir eternamente, mas também se expande internamente, um tipo de obstáculo potencial. Há um aprofundamento interno e assim vai em direções opostas. Então, se alguém, uma criança, cresce com uma deficiência ou uma situação de vida muito difícil, ou qualquer ser humano encontra um grande obstáculo, ou supera o obstáculo do nível externo, ou transcende esse obstáculo em um nível interno, então isso é uma coisa universal. Só para dar um exemplo, digamos que uma criança é fraca e sofre bullying na escola e é muito infeliz por causa disso. Então a criança poderia gerar tanta energia que ele ou ela faria artes marciais. Eventualmente ele ou ela pode derrotar o valentão. Gerou a energia que não teria sido gerado se o valentão não estivesse lá. Então ele se torna mais forte nessa expansão, de certa forma. Ou a criança é muito fraca e não gera expansão nesse nível e nunca pode derrotar o valentão. Mas a energia vai para dentro, desenvolve outras habilidades, a capacidade de ser criativo, de pensar para criar. E 20 anos depois, a criança que foi o valentão trabalha em algum trabalho servil e a criança que sofreu o bullying se torna um grande empresário ou se torna um professor espiritual. Assim, o universo quer expandir, mas também quer que você experimente obstáculos à expansão, que fazem parte da expansão. Ele segue em duas direções. Então,
Dê as boas-vindas a todos os obstáculos em sua vida. Os obstáculos para o que quer que seja. E coletivamente, se você ouvir as notícias, continuamente as coisas vão mal gradualmente no planeta. Acontece que as notícias se concentram em todas as coisas que dão errado. Nunca se concentram nas coisas que não dão errado. Então é claro que pode ser uma versão distorcida de como é a vida. Mas, sem dúvidas, as coisas dão errado. A humanidade está sendo desafiada, às vezes por fatores que parecem não ter nada a ver com isso. Apenas coisas que vêm até você e outros fatores criados pela humanidade com a mente inconsciente. Se você olhar para a humanidade como um todo, por um momento, como uma única expressão de consciência, dividida em bilhões de pequenas entidades, um novo júri de consciência dividida em bilhões de pequenas matrizes, uma delas é você. Então a humanidade está evoluindo. A consciência una se expressando como ser humano está passando por um processo de evolução. E aos poucos vai ficando mais consciente. Parece demorar muito, mas todo ser humano chega a um ponto onde sua consciência acelera. E é aí que você se cansa. Você conscientemente embarca no passado espiritual. Isso significa que você não é mais o seu professor primário. Você não está mais sofrendo. Não é mais um professor primário. Você cresce, você desperta, voluntariamente, sem ser empurrado para isso pelo sofrimento. Mas você foi. Caso contrário, você não seria. Você teve seu sofrimento. Pode ser um pouco mais, mas não como antes. E para muitos de vocês, o sofrimento está chegando ao fim. Isso não significa que você não enfrente mais problemas, mas você não os transforme em sofrimento. Não há dúvida de que todo o resto pode ser uma ilusão e uma maneira de ver. É uma espécie de ilusão, porque nada dura muito tempo. Tudo aqui é impermanente. Esteja ciente em sua vida diária da lacuna entre dois pensamentos, para que sua mente não arraste em um fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo. Convide essas lacunas para a sua vida. Então, olhando para algo sem interpretá-lo, ao ouvir algo sem interpretar, ou respirar conscientemente, observe isso ocasionalmente. O ar fluindo para dentro do corpo, para fora do corpo, sem pensar. Você se torna consciente da presença subjacente. E só então você se torna um verdadeiro ser humano. Então, os humanos ainda estão passando por processos evolutivos. Eles ainda não estão acabados. Eles nem mesmo são totalmente humanos. A maioria deles. Você é totalmente humano quando você é ambos. Quando você está consciente, não apenas da sua humanidade, mas quando os dois se unem, você é um ser humano. Antes que você seja apenas um humano inconsciente, de ser apenas uma personalidade, um ser humano vive em dois mundos, o manifestado e o não manifestado. O que significa que mais humanos comecem a viver assim, e se eles começarem a viver assim, é claro que o mundo pareceria muito diferente. Então, não seja apenas humanos, mas seja o ser. Então você se torna um verdadeiro ser humano.